Por isso eu venho aqui dizer algo a vocês, um alerta. Nós estamos entrando em um momento delicadíssimo. E o senhor disse, olha, é muito espetáculo em volta de Bolsonaro. É muita censura em volta deles. Muitos traíras em volta dele. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Está sendo preparado algo. Não acontecerá. Está acontecendo. Acontecerá. Está acontecendo. Algo na surdina. Preparado pelos Estados Unidos para a América Latina. Aguardem isso. Se prepare isso. Porque isto vai acontecer. E nós iremos orar pelo Bolsonaro. Vamos orar pelo Bolsonaro muito, certificado, pela saúde dele. Quando eu vi o anjo vindo, e o anjo vinha aqui no Brasil, livrar Bolsonaro, falar com Bolsonaro e com o anjo de Bolsonaro. O anjo de Deus desceu no Brasil para livrar Bolsonaro. Deus me mostrou a cela onde ele está. Tremenda profecia, com o apóstolo Reginaldo Rolim. A palavra do Senhor diz em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em live no dia 29 de novembro, o apóstolo Reginaldo Rolim entregou uma forte revelação para a nação brasileira. Ele viu o anjo de Deus descer no Brasil. Ele foi enviado para livrar Jair Bolsonaro das mãos dos injustos e daqueles que trabalham nas sombras para destruí-lo. O Senhor irá tirá-lo dali. Deus mostrou ainda que isso irá acontecer em alguns dias, e muitos serão surpreendidos, pois há traidores camuflados em volta do ex-presidente, mas o Senhor irá trazer tudo às claras. O apóstolo afirmou ainda que do jeito que está, não vai ficar. Deus irá agir. Prepare, nação brasileira. A mão do Senhor irá se levantar. Confira. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. E Deus me deu uma palavra, que me deu essa palavra sempre, Romanos 8:28. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, seu decreto. Olha, nós estamos entrando num momento crucial em território nacional brasileiro. Nós estamos entrando num momento crucial, muitíssimo delicado. É muitíssimo delicado. Infelizmente, muitas pessoas não escutam profeta. E quando eu estava no recolhimento, Deus disse assim, você observa eles não têm força. Eles não têm força. Embora sejam maioria, muitas vezes, mas não têm força. E o que é que está acontecendo? Eles perdem a força porque pronunciam pela boca dele que estão perdendo a força. Eles perdem a força porque pronuncia pela boca deles que estão perdendo a força. A nossa força vem de Deus. É bom que ele saiba. Que fez o céu e a terra. Senhor é a nossa bandeira, a nossa fortaleza, a nossa justiça. Por isso eu venho aqui dizer algo a vocês, um alerta. Nós estamos entrando em um momento delicadíssimo. A Bíblia diz que nós não devemos subestimar o nosso adversário. E o território nacional brasileiro, que tem os Estados Unidos como adversário, está subestimando os Estados Unidos da América. Subestimando várias vezes. Vão se arrepender do dia que nasceram. E eu perguntava a Deus por que tudo isso dessa maneira está acontecendo. Igual vocês perguntam. Eu estava igual a vocês perguntando a Deus. E o Senhor disse, olha, é muito espetáculo em volta de Bolsonaro. É muita censura em volta deles. Muitos traíras em volta dele. E muita gente criando espetáculo em volta dele. Eu falo daqueles que se beneficiam dele, que são deputados, ou futuros deputados, ou futuros senadores, pessoas que querem ir ao mesmo cargo político.
certo? Eu falo deles. É muitas pessoas para degrau no homem. O homem debilitado, o homem se acabando, e as pessoas ainda fazendo degrau dele. E se Deus permitisse que isso acontecesse, ele ia ser enganado de novo. E para a honra não ser de deputado e nem de senador, aqui no território nacional brasileiro, a honra será unicamente, exclusivamente de Deus. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Está sendo preparado algo. Está sendo preparado algo que não está tendo alarde. Não é da parte do mal, é da parte do bem. Está sendo preparado algo poderoso que não está tendo alarde. Ou seja, vem dos Estados Unidos. Está sendo não está tendo alarde. Está sendo mais ou menos assim. Passaram, supomos, 8 anos, 7 anos, não sei, para fazer alguma coisa contra Maduro. Passaram 7 anos e não fizeram. Daqui para lá, os países mundialmente falando, Donald Trump vai embora e acaba, entra outro, depois se reverte tudo. Eu estava em oração e Deus disse o seguinte: Reginaldo, não chegará 1 ano e 1 mês, 1 ano e 1 mês do governo de Donald Trump. Não se chegará 1 ano e 1 mês de governo de Donald Trump para que aconteça na América Latina, não estou falando só da Venezuela, tudo que não aconteceu na Venezuela há uns 7, 8, 9 anos. Escreve aí, marca isso aí, grava isso aí. Não acontecerá. Está acontecendo. Acontecerá. Está acontecendo. Algo na surdina. Preparado pelos Estados Unidos para a América Latina. Que não está sendo divulgado. Quando isso acontecer, vai ser de uma noite para o dia. Ou no comecinho de manhã, ou no final de tarde. Quando isso acontecer, algo que está sendo preparado na surdina, vindo dos Estados Unidos para a América Latina, será um comecinho de noite, uma madrugada, começo de manhã, ou um final de tarde. Escreva da Lébia Voias. Eu espero uma visão de 30 dias atrás, praticamente, hoje é 29, vai fazer 30 dias amanhã. Vai fazer 30 dias amanhã. 30 dias vai fazer amanhã. Eu espero uma visão dos jornais e telejornais mundialmente anunciando o desfecho na Venezuela. E esse desfecho, eu já venho falando de novembro, dezembro de 2024. É só voltar a fita aí, como diz o Matuto, e ver lá. Mas 30 dias, eu venho dizendo aqui, eu vi as televisões mundialmente falando, parando tudo para divulgar o acontecimento na Venezuela. E todo dia fica naquela expectativa. O negócio é tão agravante que só Deus só fala uma coisa. Diga para eles se prepararem. Diga para eles se prepararem, porque é delicado, muito delicado o que está vindo aí. Muitíssimo delicado. Muito delicado para o território nacional brasileiro. Muitíssimo delicado. Não vai haver tantas negociações assim. Aconteceu, não aconteceu? Isso não é tocando trombeta para mim, não. É um alerta que Deus está mandando dizer. Existe algo na surdina, vindo encoberto, no silêncio, vindo dos Estados Unidos da América, para a América Latina, que vai pegar todo mundo de surpresa. De um dia, de uma madrugada para um dia, para o amanhecer. De uma tarde para a noite, de uma noite para a madrugada. Aguardem. Aguardem isso. Se prepare isso. Porque isto vai acontecer.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai acontecer. Só sei que do jeito que está, não vai ficar. Não é que não pode ficar, não vai ficar. Eu vou repetir novamente, do jeito que está, não vai ficar. Só que os brasileiros não estão preparados. Os brasileiros não estão preparados. Ainda não. Tudo que já aconteceu no Brasil não é nada, é peixe pequeno para aquilo que está vindo sob a surdina. E nós iremos orar pelo Bolsonaro. Vamos orar pelo Bolsonaro muito, certificado, pela saúde dele. Mas eu quero orar pela pressão arterial de Bolsonaro. Eu quero orar porque Deus me mandou vir aqui para orar pela pressão arterial de Bolsonaro. Não estou orando, eu estou sendo específico, né, para dizer que é barriga, que é bucho, que é coração, que é soluço. Não, vamos orar pela pressão arterial de Bolsonaro. Orar para que Deus possa, né, segurá-lo em pé para que ele possa viver a promessa. Eu acabei de falar aqui que quando eu vi o anjo vir, e o anjo vinha aqui no Brasil livrar Bolsonaro, falar com Bolsonaro e com o anjo de Bolsonaro. E ele se negou uma vez, duas vezes, três vezes. Então vamos orar por ele. O que nós podemos fazer agora é orar. É orar por ele. Para que Deus, na sua infinita graça, possa sustentá-lo em vida, meu amigo Marcelo Marques. Porque a pressão arterial pode complicar a vida de Bolsonaro. A pressão dele pode complicar a vida dele. E o seu aparelho respiratório. E o seu aparelho respiratório. E essa oração é por ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus. Pai, toma, Senhor, Jair Messias Bolsonaro nas tuas mãos. Nós nos levantamos, Senhor. Toma a saúde daquele homem, a pressão arterial dele. Toma, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois a tua palavra diz que a nossa briga não é contra a luta, não é contra a carne, a nossa luta nem contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra todos os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visita ele agora com o anjo, Senhor, lá onde ele está. Que o anjo, Senhor, desça na decaia eu vou da passa. Desça ali naquele lugar, Senhor. Aonde ele está, Senhor. Senhor, que todas as coisas que Romanos 8, 28 diz, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, Senhor, todas as coisas que tiver que acontecer, aconteça logo para o bem do nosso território nacional brasileiro. Tudo que for para o bem do nosso território em termos internacionais, aconteça logo e que vire notícias de jornais e telejornais mundialmente falando. Meu Deus, mas toma a saúde desse homem nas tuas mãos. A tua palavra nos ensina. Devemos chorar com que choram e se alegrar com que se alegram. Eu vou dar um recado aqui que Deus falou aqui, né? E Deus disse assim, diga que não se preocupe com o Brasil. Não se preocupe mais com o Brasil. Se preocupe com os Estados Unidos e a Venezuela. Porque tudo no território nacional brasileiro, 500 bilhões de vezes, eu vou dizer, vou repetir isso, vou desenhar, só depende dos Estados Unidos e da Venezuela. Só depende dos Estados Unidos e da Venezuela. Eu não aguento mais desenhar. Espírito Santo de Deus. O Brasil já deu o que tinha que dar. O Brasil, para quem não percebeu,
já deu o que tinha que dar. O Brasil agora só vai sofrer as consequências de um Deus vivo. O Brasil só vai sofrer as consequências de um Deus vivo. Aqui está tudo finalizado. Só vai sofrer as consequências de um Deus vivo. É só esperar para ver. Somente esperar. E glória a Deus. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.